EET-1 Osório. O desenvolvimento do Osório marcou a história da indústria de defesa do Brasil, que na época consolidava-se com duas empresas potências na área de veículos militares, a Bernardini S.A. Indústria e Comércio e a Ingesa Engenheiros Especializados S.A. Na década de 80, a Arábia Saudita iniciou um plano para o novo carro de combate principal, MBT, para que no futuro fosse possível substituir os carros AMX-30 franceses adquiridos em 1972. Com os avanços tecnológicos ocorridos ao longo da década de 70, o AMX-30 entrou na década seguinte sem a relevância de um MBT de última geração. Além disso, seu canhão de 105 mm havia sido superado pelo de 120 mm do T-72 soviético. Com as condições orçamentárias favoráveis e a crescente tensão no Oriente, o exército da Arábia Saudita tinha interesse em adquirir os Leopard 2 da Alemanha Ocidental, porém foi vetada pelos germânicos que alegaram impossibilidade da venda a países externos da OTAN. Assim, essa fragilidade saudita foi perfeita à Ingesa, que ascendia no setor de defesa com os veículos Cascavel e Urutu. O que limitava a empresa seria a falta de experiência com veículos de combate e ainda mais sobre esteiras, conhecidas como lagartas. Após diversas tentativas fracassadas de parcerias com empresas estrangeiras, a Ingesa desenvolveu seu próprio projeto. Não somente a Arábia Saudita se interessava por um MBT, o próprio exército brasileiro almejava um veículo de combate sob lagartas, emitindo um OBO, Objetivos Básicos Operacionais, com característica reduzida, com peso não superior a 40 toneladas e largura não superior a 3,5 metros. Já que o Brasil apresentava-se neutro e não havia orçamentos para adquirir e manter um MBT em operação. Após conversações, a Ingesa e o Exército chegaram a um acordo de um MBT de 42 toneladas e 3,2 metros de largura. O nome do projeto foi EET-1 e o nome do veículo foi Osório, em homenagem ao general Osório, patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro, que liderou ao lado do Duque de Caxias o avanço sobre Assunção e a vitória na Guerra do Paraguai. Na Arábia, o Osório receberia o nome de Al-Fahd, nome do então monarca daquele país. O desenho geral do EET-1 era convencional, obedecendo ao padrão dos principais MBT de sua época. O motorista sentava-se no lado esquerdo da parte frontal do carro e possuía escotilha de acesso própria, e a torre era guarnecida por 3 tripulantes. A estrutura do chassi era formada por um monobloco composto por chapas metálicas com ângulos de incidência e baixa silhueta, contra a munição do tipo APDS. A blindagem composta metal-cerâmica foi desenvolvida pela própria Ingesa, com o auxílio do túnel balístico do Centro Técnico Aeroespacial, CTA. A Ingesa optou por um motor alemão MWM, através do modelo TBD 234 a diesel com 12 cilindros, chegando a velocidade de 77 km por hora na estrada e 50 km por hora em terra, com alcance operacional de 550 km. A suspensão optada foi do tipo hidropneumática da inglesa Dunlop. Esse tipo de suspensão garante melhor adequação ao solo e maior operacionalidade. Para o seu armamento, foi projetado 2 tipos de canhões, sendo o canhão de 105 mm da Royal Ordnance e o canhão Jihad de 120 mm, que chegou apenas em 1986. Posteriormente, a Vickers passou a ser a fornecedora das 2 versões de torres. O Osório era equipado com 2 metralhadoras, uma Coxial modelo EX-34 UGS de 7,62 mm e outra do modelo Browning HBM2C.50. O Osório ainda estava equipado com 12 tubos, 6 de cada lado, de lançadores de granadas fumígenas,
calibre 66 mm. As torres tinham a capacidade de receber atualizações e equipamentos sofisticados, por exemplo, o uso de periscópios de visão noturna e um computador de tiro. Em 1985, a Ingesa enviou Osório 105 mm para testes iniciais no Oriente. Apesar de algumas deficiências sanáveis, e junto com o Abrams, o teste foi positivo e declarado passível de compra. O exército estava confiante e a estimativa era de que a Arábia adquirisse cerca de 315 Osório. Após diversas conversações, em 4 de agosto de 1990, o cenário mudou. O Kuwait foi invadido por tropas iraquianas. Planejando a Operação Escudo do Deserto, os sauditas fecham um acordo com a americana General Dynamics para aquisição de 315 MBT M1A2 Abrams por 3,1 bilhões de dólares, colocando um ponto final na Ingesa. Em 2002, os protótipos quase foram a leilão como parte da massa falida da empresa, mas o Exército Brasileiro foi ao Ministério Público de São Paulo e cancelou o leilão, e os 2 protótipos foram oficialmente entregues à União. O Osório foi uma aposta arriscada que alavancou a falência da Ingesa, mas não foi o principal ator, já que se tratou de um bom projeto que concorreu com um dos melhores veículos da época e trouxe maiores respaldos técnico e de engenharia ao setor de defesa brasileiro.